compartilhar a nossa live e a gente vai passar a palavra para a nossa convidada aqui, a Iriane Deitos. Boa tarde mais uma vez, seja bem-vinda aqui à nossa rádio, nossa programação, para fazer esse bate-papo. Obrigada, Evandro, pelo convite, de novo pelo teu convite, né? Sinal que talvez tenha sido bom outro. Foi acho que ótimo, sim, foi muito bem bom. Hoje me parece, né, que tu propõe a gente falar dos finais, do final de ano, né, dos inícios também, do início de um novo ano, né, e de como isso psiquicamente faz efeito nas pessoas, né, de uma forma geral, de uma forma que a gente vai entendendo como é que as pessoas se ocupam disso, veem isso. De uma forma geral, assim, a gente pode pensar que o final ele nos remete mesmo, né, a momentos de poder olhar para este ano como foi, de poder pesar, de poder medir o que a gente fez, o que não fez, como foi para a gente, o que a gente gostaria de ter feito e não conseguiu, as perdas grandes que nós tivemos ou os ganhos que nós tivemos, né? E poder avaliar isso de uma forma que a gente vai, de certa forma, assim, fazendo um balanço do que foi a nossa vida, do que a gente vai querer, então, no próximo. Mas este final de ano é um fim. E eu penso que é importante a gente poder pensar isso, porque os finais, eles nos remetem há muitas coisas importantes da nossa vida que nós passamos, há outras perdas significativas, há outros finais significativos, ao modo como nós lidamos com as perdas e com os finais desde sempre, né? Então, a gente vê, em alguns momentos no final do ano, muitas pessoas mal. Exatamente. Né? Buscando... Aquelas pessoas ficam depressivas, né? Isso. Dizem que tem um momento certo do ano que é tratado a depressão, que é sempre no mês de setembro, que tem o Setembro Amarelo. Claro, um mês que foi escolhido, como a gente tinha comentado na live que a gente fez com o Expedito Abraão no domingo de manhã. Mas, de fato, o fim de ano, o fim de um ciclo, seja ele bom ou ruim, é o que angustia as pessoas. Aqueles encontros familiares, aqueles momentos assim de... mistura tudo, né? Os finais é um monte de sensações misturadas, pelo que eu percebo. O pessoal comenta, né? Mas chegou o fim de ano, uma mistura de empolgação com aquele... eu costumo ver, né, o fim do ano sempre como algo bom, porque está terminando o ano, né? Está fechando um ciclo, inicia outro. E eu guardo muitas expectativas para o ano seguinte. Geralmente eu fico um pouco angustiado aí para o mês de abril, se alguma coisa não der certo, que novembro, dezembro, eu já estou projetando o próximo ano. Aí janeiro, fevereiro, aí tu espera março, abril, aí maio, por aí começa. Se está dando certo, fico feliz da vida. Se não, já começa a rever algumas coisas. Poxa, será que eu não estou botando... A questão das expectativas, né, que o pessoal acaba colocando em relação aos acontecimentos. Eu penso, uma relação Evandro, que constante. se a gente partir para pensar desde a criança, né? Quando eu perco alguma coisa, e eu já nasço perdendo, como a gente até chegou a falar alguma coisa sobre Exato. isso, né? Então, eu nasço e eu já perco, né? De estar dentro do útero, e eu já perco já perco os dentes, já perco o mamar, já perco, né, o seio, e vou perdendo coisas, mas também vou ganhando outras, né? Porque se ficar pensando, eu vou perdendo o bico, mas eu posso ganhar de ser um homenzinho, né? Então, isso são os trabalhos, muitas vezes, que a gente faz com as crianças por conta de que os pais, por acharem que as crianças não podem se entristecer, acabam não ajudando elas a renunciar a muitas coisas. Mas se a gente for pensar a fundo, né, perder não é tão ruim, porque quando a gente perde, como tu disse, a gente já se programa para ganhar outras coisas. Por exemplo, né, tu finda este ano e tu já te organiza para o ano que vem tu fazer novos avanços, porque tu também aprendeu muito, né, com os erros, com os ganhos deste ano. Exatamente. Né? Então, tu vai te organizando para te ter outras coisas que tu não teve esse ano. Então, tu finda, mas tu inicia uma outra etapa. Novas expectativas Novas surgem. expectativas. Então, as renúncias, elas são boas à medida que a gente entende que a gente cresce com isso.
também. Exatamente. Né? O problema, Evandro, eu penso, que é quando a gente olha só para a perda. Né? Eu não quero perder, eu não quero abandonar este prazer aqui, eu não quero abrir mão disto, eu quero ficar nisto, eu não tenho novas possibilidades, eu não consigo investir em novos projetos, né? Porque eu penso que o que nos faz ter vida são os novos projetos, né? Ano que vem a gente vai ter um programa, né, exatamente, a respeito da psicanálise, da psicologia, dos comportamentos quer dizer, é um projeto que a gente faz 2 encontros, mas se projeta para, né, evoluir, ter continuidade, assim por diante, melhorar, isto, evoluir, né? E aí isso, claro, vai ter algumas perdas de outras coisas talvez que tu gostaria que não deu, enfim, né? A gente perde, mas ganha. Né? E projetar é vida, né? Exato. E a vida, e isso que faz a gente levantar e dizer, vamos lá, eu quero fazer isso, ter objetivos, né? É o motivo que gera uma ação, né? O projeto. Isso. Viver motivado. Viver motivado, tem viver projetando. Exato. Tem pessoas, então, o que a gente nota, acho que é isso que tu está perguntando também, o que leva ao suicídio, né? Ai, não quero mais no final do ano, então eu faço lá um balanço e aí eu não aguento, né, o que eu perdi, as perdas, elas são insuportáveis para mim, então a questão de não tolerar a perda, se a gente for pensar, ela tem muito a ver com a culpa, né? Com o que a gente teve a ver com aquela perda, né? Então, às vezes tu perde, mas tu não te culpa tanto por aquilo, né? Tu pensa, não, né? Perdi, teve coisas minhas, mas tu não chega a ficar totalmente culpado e melancólico por conta daquela perda, como se ela só tivesse única e exclusivamente a ver com teu fracasso, tu não vale nada, ou é uma desvalia, né? Mas não, né? Perdi, mas também posso ter outras possibilidades, que é uma questão que a gente vê também no luto, né? Aonde quando eu perco um ente querido, eu praticamente morro junto, né? Por conta do que eu fiz para essa pessoa morrer, o que eu não ajudei, o que eu, né, não pude fazer, não consegui fazer, a raiva que eu tinha dessa pessoa. E aí eu não consigo, né, engatar em outras possibilidades, porque quando alguém morre, a gente sofre, faz um luto, mas a gente volta aos poucos. Tem outras pessoas, tem trabalho, tem outras possibilidades, nas quais a gente vai ter aos poucos, né, depois que a gente faz todo esse trabalho de luto psiquicamente, vai voltando aos poucos a ter vida de novo, porque existem outros projetos na vida da gente, né? São ciclos, como você falou, né? Encerrar um ciclo, começa um novo, a gente vive dessas mudanças, a gente vive desse... E como conseguir atingir esse amadurecimento, essa clareza, que acredito eu que para conseguir se aceitar e também projetar um novo ano, projetar uma nova fase, aceitar, basta ter um autoconhecimento muito grande e também como a pessoa pode alcançar esse equilíbrio no dia a dia. Qual o conselho que você daria para as pessoas para conseguir atingir esse ponto de equilíbrio? Porque às vezes é algo assim, a gente conversa que uma pessoa está lá em casa assistindo e diz, mas eles estão falando é fácil, mas não sabe o que eu estou passando. Tem uma dica, como a pessoa conseguir se trabalhar, se autoconhecer melhor? Tu tá falando de algo que eu posso fazer sozinho? Isso, para dar um primeiro passo para inibir aquela sensação de amargura, aquela aceitação e depois, claro, em casos mais graves. Exato, que a pessoa sente que não vai conseguir dar a volta e aquilo está incomodando mesmo. Também ter a maturidade suficiente e a sabedoria de procurar um auxílio, né? Sim. Procurar uma ajuda e se deixar ajudar, né? Tem muito uma coisa, Evandro, que eu falei na última vez, que eu vi uma palhinha também sobre isso, que é a pessoa às vezes fala que não está aguentando e todo mundo acha, tá querendo chamar atenção. Exatamente. Né? O bom seria poder ver se realmente é chamar atenção, né? Porque o que é chamar atenção? E quando a pessoa realmente precisa de uma ajuda eficiente
porque a gente tem muito casos de suicídio, né? Então, verdade. quando a gente diz, vai se autoajudar, eu penso que tem pessoas que têm possibilidade de sair de um final muito bem, tem pessoas que não, quer dizer, não é toda pessoa que perde alguma coisa que vai ter que se tratar, né? Tem pessoas que perdem e se perdem, né? Exato. E esse é o grau maior que a gente pensa, só que entre isto e aquilo, Evandro, tem vários níveis. Tu entende? Tem níveis que eu vou conseguir dar a volta logo, tem níveis que eu vou demorar um pouco mais, tem níveis que eu não vou conseguir dar volta nisto. E a gente, enquanto profissional, diagnostica isso, né? Pelo menos, porque a gente precisa saber com o que a gente está lidando. Não tem algo que eu possa dizer e que alguém lá de fora possa dizer, né? Tem uma mãe ouvindo e dizendo, tá, mas a minha filha neste final de ano está muito, muito ruim, não está suportando um fim de uma relação com o namorado, e é o fim do ano, e é o fim do não sei o quê também, e desta mãe avaliar se realmente, né, esta menina está com problemas graves ou não, né? Ela como mãe avaliar. Né? Então, a gente ouve de muitas mães assim, não, mas isso é uma fase e passa. Pode ser que sim, né? Tem que sempre se avaliar quanto tempo isso leva, se está comendo, se não está, né? Final de ano é uma época que a gente recebe muitos pacientes em função do final de ano, de fazerem mesmo um equilíbrio de tudo isso, de pensarem, eu tive muitas perdas, o que eu fiz para minha vida ter sido tão ruim? É a mesma coisa, me parece, às vezes, quando alguém faz aniversário, sabe? E aí começa a repensar, né? O que foi a minha vida, né? O que eu fiz na minha vida. Um ano mais velho. Também ali se faz um balanço, né? Aquele balanço. Tive filhos, não tive. Exatamente. Eu vejo muito nas mulheres chegando perto dos... Uma vez era mais até dos 30, agora até dos 40, dizendo assim, mas eu não tenho um companheiro e eu não vou poder ter filhos e eu ainda não tenho ninguém, sabe? São crises que se passa e que parece que não tem mais tanto tempo para fazer as coisas, né? E isso é um pouco enlouquecedor, né? Por conta de que, então, tenho que fazer rápido, tenho que conhecer uma pessoa, tenho que ter um filho. A própria família acaba imprimindo essa cobrança, muitas vezes, nas pessoas, né? Mas olha, ainda não casou, eu ainda acho não teve filho, tem que ter família, o que os outros vão pensar, daqui a pouco tu já não pode mais. Eu acho que culturalmente... Essa coisa que a pessoa coloca na cabeça. Culturalmente, acho que nós temos essa situação na nossa cidade, principalmente, assim, que a gente acompanha mais a nossa região, assim, que tem... Não, mulher tem que ter filhos, né? Mas hoje já se ouve muitas mulheres dizendo eu não quero e não vou ter. O que eu acho que é muito legal, né? Porque um filho é puro investimento. Tu tem que querer para ter, Exato. né? Não basta querer por bonito, né? Não por bonito, não por mostrar, sim, eu sou uma mulher, sim, eu sou uma mulher que trouxe um filho ao mundo, eu tenho valor. Não para isso, né? Eu acho que durante muito tempo foi assim. Acho que tem muitas mulheres que ainda é. Exatamente. Né? Acho que sim. E acho que isso é mais um projeto. É um também, projeto, né? de vida, é gerar uma nova vida, né? Que nem você falou, é por investimento, né? Por investimento. É um investimento, você vai ter uma nova vida, vai ter uma nova pessoa. E essa era uma das cobranças que as mulheres tinham. E dos homens era de ter até então, um bom emprego, ganhar bem, ter uma boa casa, um bom carro. Questões de status, a questão de ser... Sim, eu tenho que provar que eu sou um homem potente, né? E a mulher tem que mostrar que é uma mulher que vai ter filhos, uma mulher com... Exatamente. Claro, né, Evandro, eu penso que como eu trabalho muito com psicanálise, a gente vai muito para as questões da infância. E por quê, né? Porque o infantil, ele está aqui, ele é o nosso inconsciente, né? Então, quando as pessoas dizem, não, mas falar lá no passado, para quê? Porque o passado está agindo o tempo todo, a gente está tentando traduzir. Então, se a gente aprendeu a lidar bem com as perdas, por isso que, quando a gente tem filhos, e hoje a gente vê uma cultura muito imediatista, vamos ter todos os prazeres, eu vou trabalhar para te dar tal coisa, então fica sem mim, mas fica com o brinquedo legal, sabe? Eu não ensino a perder. Só querer ganhar.
conquistar. Só querer ganhar. E a ausência, ela nos enriquece psiquicamente também, né? Não só a presença, né, de coisas, não tudo. Porque aí, quando eu tenho uma perda maior, futuramente, eu não consigo lidar com isso, né? Que é a questão da melancolia. Essa melancolia também a gente comentava na outra vez, o pessoal está chegando agora. Pode ser também por causa dessa nova geração que está surgindo aí, de que não passa dificuldade desde cedo, né? Não conhece as dificuldades. Essas dia a dia, renúncias que a essas gente está falando, né? Eu perco o exato. dente, tá, perdi, Também mas você mais... aceitar, às vezes até a questão da própria escola, aceitar às vezes um apelido, não gostou muito, mas como é que eu lido com como isso? é que eu vou lidar com isso? Ou devolve com outro apelido, ou não dá bola, ou enfim, né? Hoje em dia as pessoas elas não são preparadas para essas renúncias, então... Exatamente, eu acho que a gente está vivendo num mundo que a criança tem que ser feliz, tem que ter prazer, tem que estar tudo certo, tudo bem. É melhor mentir que foi abandonada por um professor do que o professor morreu, né? Porque não vai se haver com morte uma criança, mas a morte está aí, ela existe, é um fato real, né? E a gente se havendo com isso, desde criança, fica mais fácil depois, na adolescência. A gente tem isso potencializado, né, Evandro? Por exemplo, assim, se eu tenho uma criança que vem tendo tudo, né? Chega na adolescência, como é que ela vai chegar lá? Né? Onde tudo potencializa. Eu quero muito mais agora do que isso. Eu vou fazer muito mais. Se na infância teve todas as regalias... os freios, como que vão se colocando nessa fase que fica uma fase difícil daí de segurar, né? Difícil de priorizar, poder dar tudo que a pessoa quer. Exatamente. E aí tu não consegue, né? Suprir. Consegue suprir todas as vontades. E é uma fase de desejos, de descoberta de caminhos. E aí, se não teve limites lá atrás, não teve essas renúncias e tudo mais. Isso. Então, o sofrimento fica... Isso. Então, o que a gente lida hoje, né? A gente tem muito, clinicamente falando, pessoas que não podem e não conseguem lidar com as questões de traição, perdas, de um modo geral, fins. Finais. Fim de ano, né? Acabou o ano e eu não consegui isso, e eu não fiz aquilo, e não se perdoam por não terem conseguido, sabe? Eu tenho que ser o cara. Exatamente. Não consegui ainda. O ano passou rápido demais, passou o ano. Eu ouvi vários comentários que, assim, chegou essa época aqui, ainda final de outubro, né? Começo de novembro, o pessoal comentando, puxa, mas olha só, já tem enfeite de Natal nas lojas, no shopping, onde é que eu tô indo? Pá, né, com aqueles, como eu vou dizer, aquela expressão assim de pavor, de espanto, não que não goste das festividades do fim de ano, mas já, né, como já tá me lembrando, remetendo a essa mudança com aquela rapidez, aquela instantaneidade que passou o ano. Isso tudo, né, que vem na nossa mente, que vem na nossa lembrança. Tem aqui uma questão que eu recebi, que foi aqui da Paula, que ela tinha mandado aqui uma mensagem. Ela tinha dito, realmente, chega nessa época do ano, a gente fica muito pensativo, muito recolhido. É tempo de festa, todo mundo comemorando, todo mundo mostrando a vibração da família perfeita, e uma imagem aí que todo mundo acaba projetando e quer para si, né? Tá aqui o bem levantado também, né? Chega o fim do ano, todo mundo feliz, comemorando. É que eu penso que agora jogando, né, pra cima, a festa. Eu pensei que agora tu entrou com uma questão nova, né, Evandro? É a questão do material. Exatamente. Né, os presentes de Natal, esse Papai Noel que tá vindo, vem trazendo coisas, né, presentes e tal. E fiquei pensando assim, onde é que tá o amoroso, né? Porque eu fiquei pensando quanto vazio, né, também pode acionar tudo isso. Exatamente. Porque eu acho que às vezes tem uma ideia meio ilusória de que ganhar presentes vai me trazer uma felicidade tão grande.
Exatamente. E as pessoas acabam se ocupando muito, vamos comprar presente, cadê o presente, o Papai Noel que vai vir e tal. Mas aí Será que vão sim, lembrar de mim? Será que o que eu vou ganhar? e Será depois que eu que vou esquecer? ganha, né, 2 minutos brincando, acabou. Exatamente. Né? Então, eu penso que tudo isso, né, que a gente está falando de uns vazios patológicos atuais que a gente vê, eles têm uma falha no amoroso. Exatamente. Sabe? Eu busco neste Natal o quê? Mas nem eu sei o que eu busco. Que eu Né? ganhei? É a ceia, é o presente, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, e o sucesso, e não sei o quê. E falta algo que é de um teor fundamental, me parece, que é o amoroso, né? Quer dizer, se os pais estão trabalhando o dia inteiro, né, para dar presentes para essa criança e não podem estar com esta criança, amar, né, se ocupar, se apropriar desse filho, não perpassa pela questão do amoroso, Exatamente. né? Pela questão de, eu tenho presentes, eu sou culpado porque o meu pai só trabalha pelos presentes, né? Ele tem que me dar tudo isso, mas fica uma falha gigantesca em algo que é da ordem, que é de uma outra ordem, né? Então, quando tu me perguntou a respeito da autoajuda, eu te devolveria uma pergunta. Se eu não fui amado nunca, né? Como eu vou me amar, sabe? Porque em tratamento difícil, né, é um pessoas, empréstimo ela de não amor. conhece esse sentimento, né? Isso. Ela acaba desconhecendo. Pô, Isso. como é que eu vou me ajudar, né? Como é que eu vou fazer isso? E isto gera um vazio interno, no qual eu busco comer, eu busco comprar, eu busco dar presente, ganhar, mas não me alivia algo, né? É compulsivo, eu tenho que estar sempre buscando e nada supre o que é da ordem do amoroso, né? Então, o tratamento, ele vem em função de constituir, né, aquilo que ficou falhado da ordem do amoroso, né? Que não teve desta mãe e deste pai que se ocuparam de comprar e não de poder estar, de poder se apropriar, de poder amar. Dizem que a felicidade, principalmente nessas épocas aqui de fim de ano, é nas casas mais simples, nos lugares mais que passam um certo aconchego, né? É um lugar que tem um quintal, que tem aí uma criançada brincando, correndo. Isso, porque coisa simples, né? eu cheguei a falar para ti isso no último também, que a gente brinca com a criança na clínica com algo bem lúdico, porque ela cria. Eu acho que até tu tinha falado disso, Sim, né? Quando a gente brinca de bola e hoje os brinquedos são muito potentes e o brinquedo é que brinca, a criança olha. Né? Exato. O fato de ter mais simplicidade, mais lúdico, faz com que a criança seja mais feliz, porque ela complexiza tudo isso. Ela aprende a brincar com algo que é mais empobrecido aparentemente, mas muito mais rico criativamente, né? E isso enriquece o psiquismo da criança, né? Porque o que a gente tem? A gente tem adultos que, por causa de uma perda de um fim de ano, não querem mais viver, porque alguma coisa não deu certo, é uma coisa muito, muito precária, digamos assim, né? Quando, se tu tem uma complexidade, isso aqui não deu certo, mas tem aquilo lá, mas tem aquele outro. Isso é desde criança que a gente vai complexizando o psiquismo para poder ter várias possibilidades, né? Exato. Então, isto que é da ordem mais de uma patologia mais grave, eu não quero viver essa finitude, porque a gente complexiza isso em tratamento, né? É da ordem de poder ajudar essa pessoa a complexizar o psiquismo, sabe? Né? Que não é de uma hora para outra. Sim, é um tratamento que requer trabalhar a mente da pessoa, trabalhar o psiquismo, né? Porque o que a gente tem? A gente tem pessoas muito ricas por fora e pobres muitas vezes por dentro. É verdade. Olha só, a Noeli Lorande mandou uma mensagem, é verdade, hoje para ter um filho. O pessoal comentando aqui, interagindo. É verdade, hoje para ter um filho tem que querer mesmo, basta a pessoa, é um projeto de vida.
Aí a Noeli Lorange mandou aqui sobre É isso o que a aí, gente comentava Noeli. antes, atrás ali. Eu penso que um filho é algo da ordem que a gente tem que pensar que a gente é um investimento grande em função de que tem um momento na vida que a gente tem que calcar todo este amor nele, né? Então a gente diz que a Sua Majestade o bebê, num certo momento de vida, até 1 ano de idade, onde este bebê não vai renunciar a nada, mas ele tem que ter muita polenta, né? Exatamente. E essa polenta vem do adulto, para depois ele dizer, tá, agora eu posso perder os dentes, agora eu posso perder, sabe? Mas se eu tiver toda essa polenta dentro, eu posso perder. Dá para entender? Já tem uma estrutura, sim, já foi Isso aí. alimentado com Então, carinho, no tratamento, a gente dá polenta, muita Faz polenta, para depois poder renunciar. Porque ninguém renuncia por medo, ninguém renuncia por alguém, por culpa. A gente renuncia por amor, de verdade. Uma renúncia de verdade é uma renúncia por amor. Por amor a mim. Eu não vou mais ter esse programa aqui, mas eu vou ter um outro. Não tem problema, porque eu vou conseguir, entende? Exato. É tu acreditar em ti, é tu te amar, é tu... Não ficar remoendo, acreditar que isso aqui é um impulso para algo melhor. É um outro passo, uma nova etapa, ou um recomeço. Isso, né? porque se eu não tive um amoroso, Evandro, eu vou me culpar. Viu que porcaria que eu sou? Eu não consigo fazer nada. Eu não deixo a minha mãe feliz. Eu faço tudo errado. Olha a minha mãe dizendo aí que eu sou o pior. Entende? Então, eu não me amo, né? Então, isto que é, num primeiro momento, da mãe dar para a criança depois tende a sentir. É verdade. E poder perder, porque ela é um sujeito capaz de perder também. Exatamente. De lidar com o fim, né? Nesse sentido. Com certeza. E isso remete também àquela questão, a criança sempre ouviu a mãe falar que não é capaz ou fazer cobranças. E isso também remete a ver se aquela mãe também esteve preparada para compreender e também para, ao invés de repreender, estimular o crescimento da criança. É tudo um elo, né? É uma ligação, um elo. E eu penso que a mulher, outra. ela tem que estar querendo ter um filho, né? Por conta de que ela saiba que isso é um puro investimento dela num primeiro momento, né? Exato. E que, sim, tem que engordar essa criança emocionalmente. Não dá para achar que a criança, né? Eu vi nos últimos tempos uma atriz falar, mas como assim? Eu pensei que ele ia me amar. Não, mas isto parte do adulto. Sim, isso parte do adulto. Né? Não é um bebê que vai nascer e vai me amar. Exatamente. Não, parte o amor da gente. Ele vai ser um reflexo, né? Ele vai Isto, ser a referência, né? Então, se eu não tenho amoroso, não vai se dar. Não vai ter essa, né? E o que é o amor, né? Porque às vezes as pessoas dizem, não, mas eu amo. Mas de verdade, né? Se tu for ver, não é da ordem do amoroso. Então, o amor que eu tô falando é mais da ordem de uma empatia, de uma ética. De respeitar pessoa, isso, né? De se colocar no lugar do bebê. Não é porque ele é meu bebê que eu posso tudo com ele. Né? Que eu manobro de qualquer jeito, que eu dou mamar. A gente vê hoje as mães dando mamar segurando só pela cabeça, não segura o corpo, não acomoda a cabecinha, não ajeita os bracinhos, as perninhas. Quer dizer, se eu me coloco no lugar deste outro, por mais que seja meu filho, eu acomodo. Exatamente. Como se fosse eu. Parece que né? É uma obrigação, não é um amor, é uma obrigação. Ó, tô alimentando porque tá aí. Ou mais, tô amamentando e olhando o celular. Ah, sim. Né? WhatsApp, E aí... na rede social e a criança aqui do lado. Pois é, até isso as redes sociais, elas dividem a atenção, né? Até na hora da amamentação. É verdade, eu já vi uma cena dessa de uma moça assim dando de amamentar e com o celular assim, mexendo. Exatamente. Assim, então, isso do amoroso é da ordem do olhar. Exatamente. Do colo, do aconchego. Tudo que vai se passando para essa criança, o quanto eu amo e renuncio ao celular para cuidar do meu bebê, para depois o meu bebê renunciar, tá, entende? Então, eu amo e eu transmito uma renúncia por ele. Os pais não querem renunciar. Tu vê bebê em show? É verdade. Né? Em lugares que não é para criança, em lugares que tu olha assim e pensa, essa criança daqui, né? Então é um tempo que eu tenho que renunciar. E depois o meu bebê automaticamente vai renunciar também, né?
tinha um caso de uma criança que batia nos colegas e numa entrevista, isso estou contando para uma coisa que nem é, né, do meu consultório, de uma outra pessoa e nem é daqui, enfim. E numa entrevista o pai dizia que uma atividade neles de fim de semana era uma atividade totalmente antiética, né, de fazer coisas ruins para os velhinhos e tal. Mas ele queria que o filho não batesse nos colegas, entende? Então, a ética, ela perpassa pela questão do exemplo, né? Se eu não sou, eu não passo. Agora você falou na questão da ética e do exemplo para as crianças. Vamos entrar numa das questões aí. Que a gente vê polemizar muito, acontecendo exposições de obras de arte, entre aspas, a arte. Muitos gostam, outros não. É arte, mas para um adulto ver, para uma pessoa que tem um outro discernimento. Não só a arte visual, como a arte tocada e como que está sendo exposto, apresentado para as crianças cada vez mais cedo. Existia aquela coisa da classificação indicativa. Como você vê dentro da psicanálise essas questões, o que estão apresentando para as crianças? Não só na questão familiar, mas também na questão escolar e também nos museus ou alguns encontros artísticos que acontecem por aí. O pessoal reclama bastante e vem polemizando cada vez mais. Poxa, isso é coisa de mostrar para uma turma de criança, excursões, escolas. Tivemos recentemente aqui em Caxias do Sul uma exposição de arte que o prefeito Daniel Guerra teve que vetar, né, as visitas das crianças à Câmara de Vereadores, que estava tendo aí no Museu da Câmara, né, as exposições iluminadas. Isso gerou um certo desconforto, né, e aí o pessoal também, nas redes sociais a gente vê um comentário daqui, dali, mas que tipo de arte é isso? O que estão mostrando para as crianças? Isso aí seria o que estão dizendo que é erotizar as crianças já, ao fazer elas ter um contato com uma realidade que ainda não estão preparadas? Eu te diria, Evandro, muito mais além disso. Assim, eu acho, né? Essa é um pouco a minha opinião, mas a gente pode ir tentando, eu e tu aqui, discorrer isso. Eu penso que nós temos crianças extremamente erotizadas hoje. Não é pela obra de arte. Com certeza não é pela obra de arte. Não vai ser aquele corpo tu entende? Tá lá, né? Porque na própria igreja, quando a gente entra, tem muitos corpos, né? Eu penso que o que erotiza é exatamente isso que eu estou te falando, entende? É uma mãe que não acalma, né? Ela só excita no sentido não só sexual genital. Tu entende? Ela excita porque ela tá no celular, ela manda outro pegar, ela pega também de qualquer jeito. Isso excita. Então, eu acho que tem uma ideia um pouco errônea, né, do que é excitação. Excitação é quando eu tô muito excitada, não renuncio a nada, não sei acalmar o meu bebê, pegar ele no colo. Isso tudo são as excitações dos hiperativos, das angústias, do que depois vai gerar uma excitação, uma questão de eu não consigo me acalmar. A obra de arte, ao ser olhada, ela pode acionar um erótico que está por trás tudo isso, tu entende? Claro. Mas não é uma obra de arte que vai influenciar, que vai causar uma erotização desse porte, tu entende? Certo. Até porque são crianças que já têm, me parece, uma idade escolar e que aí já deveria estar muita coisa acalmada, né? Eu vou lá ver a obra de arte, aquilo me excita de um jeito que eu fico... Não, né? Já existe uma excitação aí. Né? E aí tem que se entender o que tem por trás, porque aí então, né, talvez, né, já existe aí o que tem que se entender nesta família, que ao ver a obra de arte, essa criança aciona, é um plus naquilo que já está por trás. E por que isso aí choca tanto, então, as pessoas que a gente vê? Porque a gente está vendo crianças erotizadas. Isso aciona, é como eu te dizer assim, o fim de ano aciona o quê? Uma finitude. Exato. Né? Mas não é o fim de ano que faz eu me suicidar. Ele aciona uma finitude que eu não sei lidar. Porque eu não sei lidar com fins, mas não é o fim de ano que faz eu me matar. Entende? Exato, sim. Tá, então eu vejo a obra de arte, né? Olha lá, tem um pinto. Mas aí, isso aciona o que em mim?
Entende? Porque não é todo mundo que vê aquilo e que fica erotizado. Sim, exatamente. É uma pintura, né? Mas então, eu penso que é subjetivo. Agora, a gente começar... Não, isso tu não pode ver. Mas o que é que está acontecendo na nossa cidade muito maior do que isso que não está sendo olhado? Por exemplo, né? Nas escolas... Tem psicólogos, né? O que está se passando para as crianças estarem tão erotizadas? É uma exposição? Exato. Eu acho que é um questionamento, né? Eu nem estou criticando. Eu acho que é um questionamento que a gente tem que se fazer. Para não haver excessos, né? Um excesso assim... mas olha, que estão expondo as crianças, estão mostrando... Eu acho que deveria haver um questionamento assim. Se tem crianças que se excitam e se tem crianças que não se excitam, o que é que está por trás das que se excitam? Será que é apenas a obra? Exatamente. Será que já não vem toda essa questão comportamental que você falou? Eu penso que a gente tem que ter, talvez, uma prevenção lá nos inícios. Deveria ter um trabalho maior nos inícios da vida dessa criança que a nossa sociedade poderia propor, né? Que a gente poderia pegar muita patologia nos inícios e dar um outro destino para elas e que não é uma não exposição, né? Quer dizer, me parece que a gente está errando no que a gente está fazendo, tu entende? O que precisa é de profissional da saúde, o que precisa é de criança que esteja sendo olhado a fundo. Será que é uma exposição não feita que vai evitar o que a gente está vivendo hoje? As patologias atuais erotizadíssimas que nós estamos vivendo hoje? O dia a dia, né? Ele acaba já levando para esse lado aí. Eu, a minha opinião, eu vejo pelo meio termo, eu vejo também por esse caminho aí. Claro, choca bastante, as pessoas comentam, as pessoas elas acabam olhando, acabou até, no caso, sendo proibida. Mas, Evandro, não choca, tu entende? Eu acho, a obra choca o funcionamento dessa criança. Isso, exatamente. Mas o que houve com essas crianças? Mas é que isso acionou alguma coisa que estava pulsionando lá atrás. E isso só veio entende? A vir à tona. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pensamento muito maior a respeito disso, muito mais complexo, muito mais profundo, né? Não é porque tu vê uma pessoa pelada numa vitrine ou numa foto de uma pessoa pelada, num outdoor, porque isso nós não vamos evitar. Nós não vamos conseguir evitar isso. Exato. O que a gente evita é lá nos inícios, o que está acontecendo com essa criança? Foi abusada, bom, não é o caso, mas foi muito excitada, ninguém cuidou, ninguém se ocupou, ninguém acalmou. Isto já é um erótico. Entende? É um erótico que essa criança... Erótico a gente fala porque é uma coisa que agita este corpo, que deixa ela agitada. Uma inquietude. Aquela questão uma inquietude e que ansiosa, muitas vezes... inquieta, aí ela vai canalizar para algum lado. Isso. E que muitas vezes a saída que se dá para isso é a masturbação. Porque eu não sei como dar uma via. Qual é o fim que eu vou dar para isso? Como é que eu vou resolver isso aqui? Então, a gente tem criança que se masturba muito, compulsivamente. Por causa desse agito, essa coisa toda? Por causa desse agito. Ninguém me acalma, ninguém consegue me fazer dormir, eu choro a noite inteira, eu persisto assim por anos, por tempos, ninguém entende, aí vamos para a medicação. Até queria, só chegando nesse nível aqui, claro. Eu acabei, eu estou montando uma escola o ano que vem, e eu até chamei uma psicanalista, que é uma pessoa muito boa de Porto Alegre, para falar sobre psicanálise e psiquiatria, porque eu penso, né, que a medicação é um freio externo também, que muitas vezes precisamos, mas que muitas vezes não precisamos, também, e que a gente também tem que poder, pelo menos com criança, né, tentar dar um outro fim para tudo isso, né, que não é no externo da exposição, que é no interno. Entende? Entendi. É poder constituir, acalmar essa criança. A gente está vivendo um mundo de pessoas mais perversas. Posso tudo, faço tudo, e se não consigo, mato ou me mato. Muito extremo, né? De um extremo ao outro, as pessoas estão vivendo essa... É o não tolerar a frustração, né? Enfim, então... É que a gente até comenta, então, a intolerância está no ar, né? Tudo é intolerável. Se não conseguir,
essa excitação muito bem explanada aí que você falou, que é uma inquietude, é uma ansiedade, algo que está na pessoa e vai vir fora de um jeito ou de outro. E a gente ou com tem violência ou agressiva, ou com essa outra questão, né, que você tinha comentado. excitatória. Exato. Mas de uma forma ou de outra ela vai ter que despertar, vai ter que vir para fora. E vem tudo acumulado desses anos de formação da pessoa, né? A gente tem bebês que já não dormem. A patologia infantil a gente vê pelo sono, Evandro. Né? A gente tem bebês que não dormem já no primeiro ano de vida. Já é um problema. A gente já vê que aí algo não se acalma. Entende? Porque bebê tem que dormir. Tem que ser calmo, tranquilo. Sono leve, né? Sono de bebê, tem que ser aquele Sono de bebê, tem que dormir, né? Tem que estar calmo. Porque nesse primeiro momento tem que ter mãe que acalme, ou tem que ter pai que acalme. A gente não vai, né, botar tudo na mãe. Mas aquele que cuida, é aquele adulto que cuida. Tem que próximo, ter. né? E isso Passa tem proteção. que acalmar, né? Então, eu penso que é legal tu falar sobre esse assunto da exposição, porque eu penso que às vezes as coisas são vistas de uma forma que não vão, elas não vão dar em nada, tu entende? Não é isso que vai fazer nós termos uma sociedade melhor. A gente vive numa sociedade que está doente em termos de excitação. Por quê? Exato. Porque se tu for pensar, a tecnologia ela nos excita. Muito, né? É muito estímulo, é brinquedo que brinca e a gente fica muito excitado com tudo isso, né? Quanto mais excitação, mais erotização, mais eu tenho que dar uma via para me acalmar. Exatamente. Para poder suprir uma... Eu estava ouvindo outro dia, eu acho que é um médico que fala também que ele diz que tem uma pesquisa que diz que crianças que ficam muito na internet acabam não conseguindo mais dormir, né? É por este grau de excitação que a gente está falando, né? Eu preciso... Quem é que vai me acalmar? Tudo que está entrando, né? De estímulo desta mãe, deste outro que me cuida, né? Dessa internet, aí bota na internet para não incomodar. Enfim, né? No meu tempo era um videogame. É. Mas não era tanto assim, porque aí o cara tá viciado no videogame, o cara não sai da frente do joguinho lá no... Hoje em dia é internet. É internet, computador, jogos, é tudo e mais um pouco. É realmente criança. A gente tem videogame também, né? Tem crianças que não saem. Exatamente, já não sabe o que é brincar num parquinho, quer brincar no pátio, quer ter contato com a terra, com a natureza, com algum... Né? Enfim, e talvez dê para a gente pensar que é mais fácil botar a culpa na exposição, ou, né? Porque eu não quero me haver né, com essas questões, né? Vamos então dar um remédio, que aí a gente deixa lá calminho, né? Então, é eu tentando me esquivar de cuidar. Né, de acalmar, porque às vezes eu mesma não sei, e isso não é da ordem da culpa, né? Isso é porque eu também não tive, né? Então como eu vou acalmar se nem eu me acalmo? Então você vê essa questão, a gente acabou divagando sobre vários assuntos, que é cotidiano, depressão, a época de finalização de uma etapa, começo de outra, já vamos para as crianças, para a criação, as renúncias, e passamos nesse assunto que fala de criança, que é da exposição, que agora aconteceu aqui em Caxias do Sul e foi... Então, segundo aí a sua visão como psicanalista, essa questão da exposição, né, que teve, ela não agride, não seria agressiva para uma criança, numa visão assim mais ampla, mais aberta, mais equilibrada, ela não agrediria... Ela não agrediria uma criança que está estruturada. Né? Não. Não, porque Evandro não é exposição. Tu pensa, né? Se for para a Itália, né? Aquelas estátuas que tem lá, a própria igreja, eu vou me deparar com isso, né? O tempo inteiro, né? Então porque o problema da exposição era os corpos nus, né? Era alguma coisa assim. Eu li algumas matérias por cima que era... Eu acho que era isso. Da exposição do nu artístico, aí pintado, e de algumas imagens, algumas posições, não sei. Eu não cheguei a ver as fotos, as imagens. Eu li por cima algumas matérias que falavam sobre esse assunto
E aí o que chama atenção, além da matéria que a gente vê nos portais de notícia aqui da região e da cidade, é a repercussão que acaba acontecendo, né? O pessoal comentando, o pessoal dizendo, realmente, é isso aí, que absurdo. Nossas crianças tendo que ver isso, as crianças... Absurdo, isso, eu penso que é a né? sociedade que a gente está vivendo, que, né, ela propõe muita excitação, sabe? Não é a respeito de uma obra de arte, eu penso. Ela mas tem propõe coisas de outra forma, de outra forma. E canaliza, então, seria esse mesmo conceito de canalizar tudo numa exposição. Todos os problemas que estão acontecendo tem a ver com a exposição. Ali com essa exposição aí. Claro que, evidentemente, vai da opinião de cada pessoa, se achar que isso é legal Acho ou não, que não é da opinião, mas é que não seria agressivo. Né? Um entendimento que a gente faz profissional. Entende? Exatamente. Se isso for buscado de uma opinião profissional, na qual a gente se debruça, estuda, né? A gente entende que isso é muito mais profundo que uma ordem de uma exposição. Agora, por exemplo, nós temos os testes projetivos, Evandro, onde uma criança, digamos, tu põe lá uma figura e a criança enxerga o que tem a ver com o real dela. Tu entende? Exato. Então, se eu vejo um corpo nu, o que isso tem a ver comigo? Né? O quanto isto, ok... Ela né? não vai ter a malícia, não vai ver alguma outra coisa. Ou sim. Ou talvez... Ou sim. Então, tu vê nas diversas patologias, o jeito que se olha para determinada figura é diferente entre uma criança e outra. Cada um vai ter uma reação. Porque tem a ver com as suas vivências. Entende? O exemplo que teve em casa, o próximo dela, ou no local de convívio. Pois é, essa é uma questão aí que daria mais um outro programa praticamente, né? É muito interessante. De exposição. Tem os prós, tem os contras, mas é importante ter essa visão de alguém que realmente entende da psicanálise, do pensamento humano, do comportamento, né? E dessa questão aí, desse termo que a gente tanto trabalha aqui, a excitação, é o agito, né? É aquela inquietude, né? Que vem desde o dia a dia, tecnologia, imediatismo. As pessoas não estão mais acostumadas a esperar por nada, as pessoas querem tudo na hora, a tolerância zero, né? A intolerância a tudo. E aí os nervos ficam à flor da pele. Qualquer coisa vira um motivo para um escândalo ou uma polêmica. Né? Muita polemização, assim, pelo que a gente consegue enxergar. Tanto é que a nossa rádio ela aborda os temas de uma forma branda e expõe, né, os assuntos sem ir para o lado da polemização, porque já existe uma polemização, todo mundo tem que tomar um partido, um ponto aqui, ali, um contraponto de lá. É imediato, tu é a favor ou contra, tu apoia ou não apoia. Ficou sempre esses dois polos, né? Agora, esses dois extremos, não existe mais um... Não, vamos parar para analisar, vamos parar para observar melhor. As pessoas estão mais imediatas, até nessas respostas aí, né? Com certeza. E eu fiquei pensando, Evandro, eu não me ocupei muito de saber o que estava acontecendo com essas crianças, de ver exposição, deviam estar mais erotizadas por conta disso, ou alguém viu e ficou e disse, não sei, isso, né? Isso. Ou achou que por ser criança, mas não é para estar vendo isso, não é para estar, né? Achou um absurdo também, né? As pessoas, sei que a polêmica ela tomou tal forma, tal proporção que foi vetada a visita de crianças. Assim, a essa exposição aí. É que eu não sei, né? eu não sei, né? A gente estava até falando a respeito do suicídio, o quanto isso é falado, o quanto a criança pode entender, falar, vamos traduzir as coisas que estão aí, né? Não escondê-las, né? Pensar o que isso gera dentro da criança, pensar o que se passa, né? Esconder, não vamos falar sobre isso, sempre é pior, né? Sempre isso toma uma proporção na cabeça da criança muito maior do que poder traduzir, poder falar, né? Talvez ela tenha perguntas a fazer sobre a obra, o que é isso, por que está pelado, né? E às vezes a gente tem dificuldade em falar sobre o que é o óbvio, difícil para nós. O simples, né? Dificulta, exatamente. Às vezes a barreira a própria pessoa, o próprio adulto acaba colocando, né? Esses tabus, essas coisas todas aí que a gente acaba comentando.
Que, olha, dá um baita de um assunto aqui. É um tema muito vasto, muito amplo que a gente É que eu tem. acho que está tudo muito, muito entrelaçado. Exato, uma coisa né? interligou na outra. Uhum. O fim, junto com a calmaria ou não, eu posso tolerar o fim. E às vezes a gente vê, né, a questão, Evandro, de casamentos ou de, sei lá, de situações de relacionamentos de terem fim por uma coisa que não geraria um fim. Quer dizer, a gente tem que entender que sim, existem coisas boas, coisas ruins, a gente tem que avaliar, a gente sempre propõe se ter calma, né, se avaliar, vamos pensar, vamos ver. Esse imediatismo, muitas vezes ele faz, acaba se tendo atuações que depois a gente se arrepende, que a gente acabou não pensando bem, né? Então, acho que a gente sempre tem que poder entender bem os finais, né? Traduzir bem eles. E isso também eu penso que é bastante importante. Com certeza. Mas é isso aí. E o pessoal que está assistindo a nossa live, que daqui a pouco vai assistir também na gravação, tanto no Facebook e também que vai poder acompanhar no nosso canal do YouTube, quiser conversar um pouco mais com você, quiser trocar uma ideia, quiser marcar uma consulta, você falou que agora, fim de ano, está cada vez mais lotado o consultório, né? Agenda cheia. Ainda tem um espaçozinho aí para o pessoal que gosta de marcar uma consulta, uma conversa contigo. Como é que poderia fazer para te encontrar nas redes sociais? Algum número de consultório? O pessoal pode te encontrar. Eliane Deitos, psicanalista, bastante conhecida, bastante requisitada aqui em Caxias do Sul. Como é que poderia fazer? Sim, Evandro, meu consultório é na Pinheiro Machado, em São Pelegrino, número 2990, entre a Rola Salle e a Rua Doutor Bozano. O meu celular, que é o único telefone, enfim, que é 98407-3304. 407-3304. Tem nas redes sociais também? Tem pelo meu nome. O que eu queria dizer, Evandro, é que por a nossa teoria, eu me formei em psicanálise em Porto Alegre, mas por a nossa teoria ser tão amorosa e tão efetiva, assim, que eu estou construindo essa escola, essa instituição que a gente vai colocar pessoas trabalharem, os alunos, e transmitir essa teoria, porque eu penso que o que a gente pode fazer pela nossa sociedade de melhor, para nós termos uma sociedade melhor para nós, é transmitir, né, o que está faltando, né, no mundo de hoje, e poder passar isso, porque não é que a gente queira tudo para si, né, quer dividir isso e quer poder que a sociedade seja melhor, e que a gente não veja só a casca, que a gente possa olhar mais profundo para o que é realmente, sabe? Porque senão a gente acaba tendo atitudes que não vão nos valer de uma cura a nível coletivo, né? Uma cura que realmente seja efetiva numa sociedade que a gente vive e que é de extrema importância isso. Então, sim, esse é o meu consultório, mas a ideia é que se crie uma equipe de atendimentos de pessoas qualificadas, amorosas, que tenham uma teoria importante e que possa dar conta dessas patologias por trás. Eu agradeço muito sempre, né, estar aqui contigo. Eu gosto dos teus comentários e das tuas perguntas, também acho muito interessante. Acho legal que o pessoal também participa, né? Sempre traz questões. Com certeza, sempre traz alguma questão, alguma coisa que pode acrescentar, né? Como teve aqui algumas manifestações aí do princípio lá de querer ser mãe também, na questão do Natal perfeito, fim de ano feliz, né? Aquela propaganda que se passa
felicidade. Aí a pessoa, pô, mas eu não tenho isso. Então, vendo essa ideia. São vários assuntos, vários temas que foram se desenrolando e até chegar na exposição de arte. Isso é muito bom. É um assunto puxa o outro. É o que a gente tem a e eu acho que como eu, assim, tu também vem abrindo um espaço para que as pessoas possam até discutir sobre questões... Com certeza. Ter acesso a isso, né? Questões como essa que tu trouxe, que são questões que vamos se questionar, vamos pensar mais a fundo, vamos ver se é isso mesmo. Eu acho que é importante. É muito para importante. evitar excessos e evitar até cometer aí, como a gente diz, né, aquela intolerância demais, né, que procura se informar, procura um contraponto, para pensar bem, busca se informar com quem realmente entende de pensamento, de comportamento. Eu acho que os pais, né? eles estão preocupados com os filhos. Acho que a ideia do Daniel também é uma preocupação a respeito dessa erotização, mas é que eu acho que é importante poder... realmente a gente ter mais informação sobre isso, né? Eu acho que ninguém é obrigado a saber, né? Por isso que a transmissão disso é muito importante, né? Exatamente. Porque as pessoas às vezes não estão ocupadas com isso, elas estão ocupadas com outros assuntos e é uma ideia mais, bom, para acabar com isso já vamos, né? Mas é importante a gente poder transmitir para as pessoas saberem também. Transmitir um conhecimento. E sobre a escola, a gente conseguiria até fazer um próximo programa falando sobre a escola que você está comentando. Sim. Que você tinha comentado antes do nosso bate-papo. É uma escola que forma profissionais que dão apoio, que você estava comentando, né? Que vai formar pessoas provavelmente psicanalistas, né? Provavelmente pessoas que vão se ocupar porque são psicólogos, né? Que vão estudando, que vão se ocupando, vai ter clínica e de atendimento também. E supervisões, né? O pessoal de Porto Alegre também que vem dar supervisão, que vem dar grupo de estudo, seminário. Então, penso que é uma coisa bem comprometida, que é o que precisa bastante também em Caxias, né? Só consultar, procurar com você, doutora Eliane Deitos, para até falar sobre esse novo projeto aí. E daqui a pouco a gente vai também ajudar até a divulgar essa questão dessa escola. E a gente fica aqui em Caxias do Sul mesmo, né? Isso. E são cursos, né? Isso. Cursos, workshops, troca de ideias. Isso, discussões, atividades, tem bastante coisa. Evandro, te agradeço os ouvintes, acho que o pessoal sempre é participativo e ajuda com as perguntas, porque eu acho que é importante a gente saber o que está na roda, o que está acontecendo, para a gente poder até discutir, né? E te agradeço muito por esse espaço que tu tem. Sim, dá para trazer outras pessoas, trazer alunos até para falar sobre as experiências deles também, enfim, né? E agradeço o espaço, muito obrigado mesmo. Tá certo, então. Grande abraço mais uma vez e a gente vai trazer para vocês a programação musical aqui da Rádio Nova Mania. Logo mais tem o Conexão Sertaneja, 7h30. O pessoal acompanha a gente pelo site, radionovamania.com, o tempo todo com você. Esse foi o bate-papo muito interessante, muito bacana, no finalzinho dessa tarde da sexta-feira.